agora vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia, né, e gestão e administração eclesial. Nós vamos trazer, tá aqui conosco o Cleiton, ele quase nem entende disso, ele trabalha há pouco tempo, quase nem tem clientes que trabalham na igreja, então, assim, a gente trouxe alguém bem amador para falar para vocês, estou brincando. O Cleiton tem muito conhecimento, é um dos fundadores e sócios da TELS, e ele vai trazer para a gente aí um conteúdo que com certeza vai acrescentar muito para nós no nosso processo de trabalho, na nossa evangelização e principalmente na profissionalização da evangelização. Então, seja bem-vindo, Cleiton. Essa turma está aí dedicada à formação, tem padre que está participando todos os dias aqui, de todas as palestras, né? Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você conosco aí pela primeira vez, né, no evento da Domus. Eu já fui em alguns da TELS, agora também o Cleiton vem aí para participar de um nosso. Exatamente. Tá me ouvindo bem aí? Sim, aham. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado à equipe da Domus aí por me receber aqui nesse espaço. Obrigado a todos que estão participando. A ideia é que hoje a gente falar um pouco, fazer um overview, né, mais geral, mais por cima aí de onde a tecnologia pode estar, como ela pode ajudar a gente, né, em vários setores da administração eclesial. Todo mundo usa a tecnologia de alguma forma, né? Todo mundo acaba utilizando em algumas coisas, né? Alguns usam em tudo, outros usam em alguns setores específicos. Uns utilizam muito para uma coisa e nada para outra, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre todo o âmbito de onde a tecnologia pode estar, para trazer aí alguns insights para vocês, assim, às vezes, olha, aqui eu poderia estar utilizando e não estou usando, né? Ali eu posso pegar e agregar junto com o meu sistema que eu já tenho, né? Se eu já tenho o sistema da TELS, eu posso conectar dessa forma, se eu tenho outro sistema, eu conecto daquela outra forma, enfim. A ideia vai ser essa. Eu posso compartilhar minha tela aqui, Jean? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Está desabilitado aqui para mim. Pronto, habilitei. Vou abrir aqui. Estão vendo? Sim. Legal. Deixa eu tirar uma barrinha que ficou em cima aqui. Ok. Então, pessoal, vou iniciar aqui, né, com a apresentação. O Jean já mostrou um pouco aí de quem que eu sou, né? Eu sou graduado em Engenharia de Produção com ênfase em Software pela Universidade Estadual de Maringá, né? Tenho pós-graduação em Gestão de Projetos de TI, né? E estou há 25 anos, né, à frente da TEL Sistemas aí, né? Sou diretor administrativo, ajudei a fundar a empresa junto com meu pai, né? Alguns já nos conhecem, alguns já nos acompanham aí nas redes sociais. A gente está sempre fazendo lives, apresentando novidades e coisas para o setor, né? E a ideia é sempre essa, né? A gente está sempre à frente, sempre procurando, sempre pesquisando, para que a gente possa trazer algo que realmente agregue para a igreja de uma forma geral. Quando a gente começou lá em 98 a fazer isso, era meio assim, muito difícil você falar alguma coisa de tecnologia, porque os computadores eram muito raros, eram muito simples, né? E você tinha uma infraestrutura, de uma forma geral, muito deficiente. Internet era algo que ninguém tinha, ninguém nem ouvia falar, né? E a forma que a gente está aqui hoje, né, fazendo essa imersão, né, via internet, não era nem sonhado. Então, as coisas mudaram muito, então é importante a gente estar sempre se atualizando, sempre pesquisando, sempre indo atrás, porque tudo muda a todo momento. Então, a gestão eclesial, assim como uma gestão de empresa, ela depende de uma série de pilares, né, uma série de partes, né, eu coloquei aqui como engrenagens para que ela funcione, né? Nós temos aqui como se fosse a gestão, né, falando como se fosse um motor, uma máquina, né, que funciona em vários setores, em várias formas diferentes. Eu separei aqui, essa separação é minha, né? Então, em 5 segmentos principais que nós vamos abordar aqui hoje, né? Que seria ali a parte pastoral, né? Quando eu estou falando de parte pastoral, eu falo da parte dos sacramentos, a parte dos fiéis, né? Dos cadastros, o controle dos seus movimentos, controle das suas pastorais, controle das suas comunidades, dos seus grupos, né? Essa parte eu coloquei ali como uma parte pastoral. Aí nós temos a parte sacramental, né? Que é onde a gente vai falar de sacramentos de batismo, crisma, matrimônio, eucaristia, todo o controle
né, desses processos, desse sacramento, desde o processo matrimonial como um todo, processo de batismo como um todo, geração de livros, certidões, lembranças, enfim, tudo que está envolvido, inclusive a catequese, né? A parte administrativa, que eu coloco aqui como sendo uma parte mais central, né? E é nela que nós vamos ter, inclusive, a parte financeira, a parte de gestão da igreja em si, que é uma parte que engloba vários subsetores, né? A gente vai ter várias outras coisas que vão depender da parte administrativa, é onde a gente vai dar mais enfoque, inclusive. E agregado, né? Já do outro lado, a gente vai ter ali a gestão de pessoas, né? Por gestão de pessoas, nós vamos estar falando sempre do departamento pessoal e do RH. Departamento de pessoal, podemos entender como sendo aquela parte onde nós vamos lidar principalmente com documentação, né? O papel, processamento de folha de pagamento, férias, 13º, contratação, a parte burocrática da contratação, demissão, enfim, essa é o departamento pessoal. E RH. RH, a gente está falando aí do processo de seleção de novos candidatos, processo de recrutamento de pessoas, processo de acompanhamento, evolução, treinamento, desenvolvimento dessas pessoas dentro da organização como um todo, né? Até a parte psicológica dessas pessoas. Daí é a parte de RH, que também está ligada ao departamento pessoal e junto forma o setor de gestão de pessoas, né? E o patrimônio, né? Eu vi que temos uns padres presentes aí, né? O patrimônio é uma parte que realmente é o calcanhar aí de algumas paróquias, algumas dioceses, porque a igreja é uma entidade, é um órgão, né? É uma instituição que tem o maior número de imóveis, provavelmente, de qualquer outra instituição do mundo, né? Então, ela tem muitos imóveis e tem muitos bens também, quando a gente fala de bens móveis, né? Inclusive bens tombados pelo patrimônio histórico. Então, a gente tem que ter um controle muito rígido sobre o nosso patrimônio. E a maioria das nossas igrejas, infelizmente, né, tem problemas nessa área. E ligando, né, todos esses setores, nós temos algo que acaba sendo incomum e que vai transitando ali de um setor para o outro, que eu gosto de colocar como sendo justamente a tecnologia, né? Porque um sistema tecnológico, né, integrado, é importante isso que seja integrado, né, que você tenha uma ferramenta integrada desses sistemas ou que eles se comuniquem, pelo menos, ele vai precisar lidar com todos esses segmentos, todos esses departamentos, todos esses setores, e transitar informações entre eles. Porque a gente tem como se fosse um organismo, né? Uma coisa integrada, porque o que acontece lá na pastoral vai influenciar lá no administrativo, vai, às vezes, influenciar na parte patrimonial, assim como a parte sacramental. Então, tudo precisa estar coordenado por alguma coisa relacionada à tecnologia. E a tecnologia está em toda parte, né, no nosso dia a dia e não pode ser diferente nas nossas instituições. Já partindo aqui, eu vou falar segmento por segmento, na parte de gestão pastoral, né? Primeiro a gente vai falar então no questão de fiéis e cadastro, né? Quando a gente está falando da organização dos nossos fiéis como um todo, né? Muitas paróquias já têm essa parte organizada, eu acho que inclusive é a parte que está mais organizada hoje nas nossas igrejas, nas nossas paróquias como um todo, né? Mas muitas delas eu ainda vejo com dificuldades de obter, por exemplo, um relatório de aniversariantes, de obter a lista dos meus movimentos que eu tenho na minha paróquia, com os membros que participam de cada movimento, com as pessoas que estão em cada comunidade, em cada setor, em cada grupo, e são coisas, assim, muito elementares, são coisas muito básicas e que são problemas que eu diria que foram resolvidos há mais ou menos 25 anos atrás, quando surgiram os primeiros sistemas de gestão, né, para a igreja. Todos eles, né, nós surgimos há 25 anos atrás, já ofereciam esse tipo de funcionalidade. E todas as paróquias têm alguma coisa relacionada a isso, mas a maioria delas não faz um controle adequado do cadastro dos seus fiéis, né? Muitas vezes nós temos lá todos os fiéis cadastrados, mas nós não temos mais detalhes sobre essas pessoas. Nós não temos, às vezes, a data de nascimento deles, nós não temos o endereço deles, não temos em que comunidade ele está inserido. E aí essas informações, quando a gente precisa fazer um levantamento, até na parte de comunicação, que nós vamos ver daqui a pouco,
ela vai nos trazer déficit, vai nos trazer problemas. E é muito importante que vocês façam o controle dos seus fiéis dentro de um sistema, tá? Evitem fazer isso dentro de planilhas, dentro de arquivos, mesmo que seja no computador, porque a gente tem uma questão ali que eu até coloquei aqui, que é a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela obriga, né, a maioria das pessoas já conhece, né, mas eu vou dar só um overview aqui, ela obriga que todo mundo tenha um controle, né, e inclusive de consentimento dos seus fiéis para que esses dados estejam guardados aqui na nossa instituição. E como que você vai obter o consentimento dessas pessoas e ter isso de forma organizada, catalogada e com logs de acessos de registro, se você está utilizando uma planilha ou se você está utilizando um documento em papel? Não tem jeito, né? A LGPD, ela é muito mais simples de ser implementada quando você tem um sistema controlando isso. Quando você tem o sistema cuida de tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Agora, se você estiver trabalhando de forma manual e com esses dados em papel, por exemplo, em listas impressas, aí nós temos um problema muito sério, porque o papel pode ser pego por qualquer pessoa, pode ser acessado por qualquer pessoa. E isso facilmente vira um vazamento de dados, quando a gente está falando de LGPD. Mas LGPD é assunto para outro dia, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre tecnologia. Eu tenho uma palestra de LGPD que dura 1 hora, né? Então não dá para mim adentrar muito sobre esse detalhe. E a comunicação, muitas vezes, né? A gente até fala, a Pascom está ali conseguindo fazer o trabalho dela direito. Muito do trabalho da Pascom e da comunicação com os nossos grupos vai depender de como você está organizando esses cadastros, tá? Inclusive também as suas pastorais e os seus movimentos. Porque se você não tem esse controle de uma forma simples, qualquer relatório que você precisar gerar não vai trazer nada. Não vai trazer nada. Inclusive, toda paróquia, né, no final do ano tem que enviar para a diocese de relatório estatístico, né, de quantos batizados, sacramentos, quantas pessoas estão na paróquia, quantos dizimistas. Tudo isso daí você tem que levantar e a diocese vai juntar também e vai enviar para Roma. Se você tem isso organizado dentro do sistema, ele gera isso para você sozinho, tá? Então é muito importante que você trabalhe com um sistema organizado de pessoas, né, de fiéis, tá? Que vai fazer todo esse controle para você. Continuando, né, uma coisa deriva da outra, como eu estava falando. Quando você parte aqui, né, dentro dos meios de comunicação que a paróquia está utilizando, né, e geralmente a gente está falando aí da PASCOM, nós vamos principalmente precisar estar no maior número de meios possíveis, né? Então, antigamente a gente tinha os jornaizinhos, nós tínhamos panfletos, nós tínhamos só o mural da paróquia. Hoje nós temos site, nós temos redes sociais, nós temos aplicativo, nós temos YouTube, né? E são muitas ferramentas que existem e que devem ser utilizadas, de preferência todas elas. Né? A equipe da Dominus aí faz um trabalho incrível nessa parte, né, de comunicação. Eles podem orientá-los, né, como proceder nesse aspecto, muito mais propriedade do que eu. Né? Mas o que eu quero dizer aqui? Não deixe de ter e não deixe de utilizar. O site. Toda paróquia vai dizer, eu tenho um site. Sim, mas está atualizado? Se você tem, mas não está atualizado, é melhor nem ter. Porque daí o teu fiel acessa lá e tem um dado lá que não representa nada, não significa nada. Então é importante que você tenha esses meios de comunicação, que eles sejam frequentemente atualizados e que você tenha isso divulgado para a sua comunidade. Porque também você ter e não divulgar não vai ter efetividade dentro da sua comunidade. Então, quando você tiver um site, procure trazer para dentro desse site os seus horários de missa, os dias dos encontros, né, os avisos principais que tem na paróquia, né, as postagens dos eventos que aconteceram anteriormente, de forma que isso se torne um meio de comunicação efetivo. Né? E eu acho, inclusive, que vocês devem ter sites específicos para as paróquias e não apenas rede social. A maioria das paróquias tem só um perfil na rede social. Aí você tem lá um perfil, no perfil as coisas se perdem. Né? A gente tem lá aquela timeline infinita de informações lá, e o fiel entra lá querendo saber o horário da missa, ele não consegue saber. Né? Ele fica rolando lá, tem foto, tem acontecimento, tem um monte de coisa, e ele não consegue ter uma visão clara do que ele quer. Às vezes ele só precisa saber o nome dos padres que estão na paróquia. No perfil da rede social ele não consegue.
né? É muito desorganizado aquilo ali. Aquilo ali é ótimo para informações instantâneas, para uma comunicação do dia a dia, para você mandar alguma coisa ali, né? Um contato mais próximo da sua comunidade. Mas eu acho que como mural, né? Como vitrine da sua paróquia, é importante que também tenha um site. O WhatsApp. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Não tem quem não use. E eu tenho certeza que todas as paróquias que estão aqui nos assistindo vão dizer que também utilizam o WhatsApp na comunicação da sua paróquia. Agora, minha pergunta é, como estão utilizando o WhatsApp? O WhatsApp da paróquia não é o WhatsApp do padre ou o WhatsApp da secretária, tá? É importante que vocês tenham um endereço, um telefone corporativo para uso do WhatsApp. Então, se você tiver, por exemplo, um WhatsApp Business, você pode atribuir o telefone fixo da sua paróquia para o número do WhatsApp. E aí, o mesmo número fixo é o número de comunicação da sua paróquia. E quando você trocar de secretária ou o padre for trocado de lugar, né, esses contatos não são levados. Esse contato, o que é muito importante. Até por questão de legislação de proteção de dados, é importante que você não distribua isso em celulares de pessoas físicas, que isso esteja num aparelho da paróquia, né, num lugar que fique controlado. Existem sistemas próprios, tá, de gestão de chat de WhatsApp. Daí você pode ter N pessoas atendendo ao mesmo tempo, você pode distribuir isso de como se fosse telefones. Igual você transfere ramal de telefone, você vai transferir o WhatsApp. Você consegue transferir essas conversas de chat, né, os chatbots, através do WhatsApp. E isso é muito legal quando você tem uma estrutura maior, se você está numa paróquia maior e você precisa que muitas pessoas tenham esse contato, né, dentro do WhatsApp. Aí você pode contratar uma dessas ferramentas e fazer uso dessa tecnologia que é muito boa mesmo, tá? Magna, tá levantando a mãozinha? Magno quer falar? Mag... Não? Acho que foi sem querer. Sumiu. Tá. Aplicativo, aplicativo, poucas paróquias utilizam, né? Hoje é uma coisa aí que a gente vê muito na igreja evangélica e vê muito pouco na igreja católica ainda. Para quem tem sistema da TELS, nós oferecemos junto do sistema aplicativo, né? Não tem custo nenhum adicional, já está lá, já está funcionando. E quem tem, eu recomendo que use. Por quê? Porque é uma forma que o teu fiel tem de comunicação com a sua paróquia. E ali ele vai ter serviços também. Então, é quase que a secretaria virtual. Nós vamos falar mais um pouco daqui a pouco. E aí você traz para o teu fiel na mão dele algumas consultas, você traz ali como ele fazer algumas coisas, e eu acho muito importante esse tipo de contato, não deixem de utilizar esse tipo de recurso. E YouTube, né? Se você tem um YouTube, se você quer ter um canal no YouTube, mantenha ele alimentado, né? Mantenha sempre com um conteúdo interessante, coloca ali alguém para fazer as gravações dos vídeos. Esses vídeos precisam ter um roteiro, uma organização, né? Coloca lá e vai utilizando. Também é uma coisa muito válida. O que que a gente precisa tomar cuidado sempre que está falando de comunicação, principalmente digital, tá? Direito autoral, direito de imagem. Não podemos sair por aí copiando qualquer coisa que a gente vê na internet e colocando lá no Face da paróquia, colocando no site da paróquia, tá? As coisas têm direito autoral na internet. Não dá para a gente buscar lá uma foto no Google de uma árvore e copiar e colar nas nossas páginas que eu achei bonitinho, tá? Então, a CNBB ela tem uma cartilha orientativa, eu coloquei até o link, quem quiser printar ali a imagem, ela tem uma cartilha orientativa de como proceder com a comunicação na internet, principalmente quando a gente está falando de direitos autorais, mas no próprio Google, quando você está buscando uma imagem, você pode clicar lá em ferramentas e pedir imagens que não tenham direito autoral, que seria com a licença Creative Commons. E aí, quando você buscar a imagem, ela vai ter um detalhezinho de que tipo de licença que ela tem. Se é livre, se você pode utilizar. Geralmente elas são ou livre ou elas podem ser utilizadas sem fins lucrativos. Você pode utilizar então na sua paróquia, só não pode vender o conteúdo que você está produzindo, tá bom? Mas vale a pena consultar isso. Por quê? Existem sistemas que as empresas que produzem esse tipo de imagem utilizam, que varrem a internet e procuram onde que as imagens deles estão sendo utilizadas.
Então, nós temos casos de muitas paróquias que já foram multadas porque estão utilizando imagens que possuem direitos autorais, tá? Então, não façam isso. Gestão sacramental, né? Quando a gente está falando de gestão sacramental, como eu disse antes, eu estava falando ali sobre a gestão dos sacramentos da paróquia. Batismo, crisma, matrimônio, eucaristia, principalmente, né? Dentre os outros que nós temos. Quando eu falo aqui, claro, você vai fazer lá o cadastro do seu processo, mas não é só isso. É utilizar isso como um processo, para que você tenha isso de fato organizado, para que você tenha estatísticas, você tenha como fazer os livros direto por um sistema, que você possa imprimir as certidões direto por um sistema, que você possa imprimir as lembranças direto por sistema. Foi-se o tempo que a gente fazia certidão na mão, que a gente fazia certidão no Word, que a gente fazia coisas fora de um sistema centralizado. É importante que eu conheço paróquias que utilizam o sistema, que tem isso já cadastrado, utilizam para tudo, mas fazem certidão na mão. Qual é o sentido disso? Eu não entendo, tá? E quando a gente fala dos sacramentos, tem uma outra questão muito importante, que é a centralização na diocese. Se nós estamos num sistema que ele é utilizado por toda a nossa diocese, esses dados vão ser centralizados na mitra. E aí, se alguém precisar desses registros, precisar consultá-los na mitra, pensa numa pessoa de fora, que não sabe nem onde foi batizado. Ele vai chegar lá na diocese e vai pedir, olha, eu fui batizado aqui nessa região. A diocese consegue consultar isso em tempo real, né? Por mais que em alguns lugares você ainda tenha que ter a assinatura do padre e tal, mas a diocese consegue consultar, consegue gerar uma segunda via de certidão, né? Então simplifica muito o acesso de todos a esse tipo de informação. Então é extremamente importante a utilização de sistemas organizados, de qualidade para a gestão de sacramentos. E também, claro, cai na questão da LGPD, tá? Não podemos esquecer da LGPD, que também está valendo para os nossos sacramentos, tá? Inclusive, aqueles livros que nós temos lá nos arquivos, eles estão regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, não podemos esquecer deles, tá? Quando a gente sai ali da gestão sacramental e vem aqui para a gestão administrativa, daí a gente tem uma série de coisas que a gente precisa verificar, né, e acompanhar, desde a parte financeira e tal. E aqui vamos começar falando da parte da secretaria, do caso virtual. O que seria secretaria virtual, né? A gente precisa levar os nossos serviços, né? Serviços aqui entendam, né, as coisas que a secretaria faz para o nosso fiel da forma mais simples possível, né? O fiel hoje ele está na internet, né? Vocês estão na internet. Quando você precisa de um serviço do seu banco, você não vai no banco, você acessa o aplicativo dele, né? Quando você precisa de um serviço de uma loja, você quer comprar alguma coisa, você não vai na loja, você acessa o site, acessa o aplicativo. Então é importante que a gente faça a mesma coisa. A gente leve os nossos serviços até uma plataforma virtual. A gente leve os nossos serviços até o nosso fiel por meio de um aplicativo, por meio de um site, por meio da nossa rede social, não importa como, mas a gente tem que levar isso, porque isso está virando cultural das nossas novas gerações. Aí você não segue esse movimento, lá na frente nós teremos grandes problemas na Igreja Católica de trazer as populações mais jovens para ter esse convívio com a comunidade paroquial, porque a comunidade paroquial não está inserida aonde nosso fiel está. Então, a secretaria virtual ela vai visar a aproximação, né, essa comunicação, vai poder agilizar uma série de trabalhos, né? Se você tem lá um aplicativo, por exemplo, em que o fiel consegue fazer as ofertas de dízimo dele pelo aplicativo, a sua secretária não tem que ficar digitando isso. O fiel vai fazer isso de forma automática. Se ele consegue solicitar, né, uma inscrição de um curso direto pelo aplicativo, não precisa ter aquele monte de gente na secretaria quando eu vou fazer um curso para 200 pessoas, porque as pessoas vão entrar pelo aplicativo, vão fazer inscrição e vai estar tudo controlado lá. Então, todos os serviços que você puder levar de forma automática para um meio virtual, leve, porque isso vai agilizar e melhorar o trabalho da secretaria paroquial. Vai melhorar a produtividade, e lógico, quando você fala em melhorar a produtividade,
a gente está falando aqui de utilizar melhor o tempo dos nossos colaboradores, utilizar melhor o tempo das nossas secretárias e secretários, e também dos nossos padres. E se você está utilizando melhor esse tempo, você está reduzindo custos, porque às vezes você ia precisar contratar mais gente, e assim você não precisa. Você utiliza as pessoas que você tem para fazer coisas que não eram sequer feitas. Um monte de tarefas nós temos nas nossas paróquias que não são feitas por falta de tempo, por falta de recursos. Se você automatiza os seus trabalhos, então você passa a ter tempo para fazer essas tarefas, né? Então, o como eu já coloquei ali do lado, né? Por meio de aplicativos, por meio de sites, por meio da rede social, por meio de um totem, né? Nós estamos oferecendo totem também agora. E é importante, tá, pessoal? Uma coisa muito importante. Sempre que pensarem em algo novo para sua paróquia, eu vou colocar um site que faz alguma coisa, vou colocar um aplicativo. Isso tem que estar integrado. Não adianta você colocar um monte de coisinhas separadas, um sistema para controlar os seus fiéis, um sistema para controlar seu batismo, um sistema para controlar seu aplicativo, e nada disso está integrado. Aí você vai ter mais trabalho do que benefício, porque você vai ter que alimentar uma série de ferramentas. Então é importante que você escolha uma ferramenta e faça tudo nela, tá? Não fique pulverizando isso num monte de lugar, senão você vai aumentar o trabalho ao invés de diminuir o trabalho. Ainda na área administrativa, uma coisa que a maioria dos lugares não faz é gestão de e-mail, tá? Eu sei que e-mail é um negócio antigo, é um negócio que muita gente diz que já está quase que em desuso, né? Mas para as entidades, para as empresas, para as organizações, isso ainda é muito utilizado, né? Muito utilizado. Só que as contas de e-mail, no geral, não são cuidadas na maioria dos lugares. O ideal seria que houvesse uma centralização, uma organização vindo da diocese para as paróquias, tá? Mas se você está numa paróquia e quer organizar pelo menos as suas contas de e-mail, faça isso de forma centralizada. Nós temos N tipo de serviços de e-mail hoje em dia, no Gmail, no Outlook.com, né, e outros provedores locais que fazem uma gestão incrível das suas contas. Você vai escolher um domínio personalizado, você vai poder criar as contas de e-mail para as pessoas, e quando essa pessoa for embora ou for trocada, né, ou o padre sair da paróquia, aquele e-mail, ele fica na paróquia. E aí você pode atribuir ele para outra pessoa. Então, essa é uma visão importante. O e-mail da secretária, o e-mail do padre não pode ser e-mail pessoal, tá? O e-mail da paróquia, que a gente entra em contato com a paróquia, não pode ser um e-mail pessoal de ninguém. Tem que ser contas corporativas, tem que ser contas da instituição, porque essas contas ficam. E a pessoa que tiver esse endereço, quando mandar um endereço, mandar uma correspondência, ela vai chegar para quem tiver que chegar, mesmo que essa pessoa tivesse sido trocada. E claro, quando você tiver fazendo um controle melhor dos seus e-mails, né? Você vai cuidar para quem que você vai dar esses e-mails, você vai cuidar com o tipo de acesso que essa pessoa vai ter, né? E é importante que você também tenha uma política de senhas adequadas. Também é muito comum nós encontrarmos por aí o pessoal utilizando serviços, aqui no caso estamos falando de e-mail, mas não é só para e-mail, tá? Para sistema, para qualquer outra coisa, com senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Com senha A, B, C, D, 1, 2, né? Gente, senhas são coisas igual a chave da casa, né? Antigamente o pessoal cuidava só da chave da casa, hoje a chave da casa está na internet. Então são as suas senhas. Você tem que cuidar delas igual você cuida da chave da sua casa, da chave do seu carro. E é importante que sejam difíceis de ser descobertas e de serem quebradas. Então, se você não consegue lembrar da sua senha, se você não consegue guardar uma senha complexa, né, utilize sistemas de cofre que existem, tá? Existem cofres virtuais, até no próprio celular você pode baixar um aplicativo de cofre ou utilizar, por exemplo, do Google, que está no Gmail, está dentro do navegador deles, do Chrome, né? Você consegue salvar as suas senhas lá, e aí quando você não lembra, você consulta lá, ou ele já vai preencher sozinho para você dentro do aplicativo, e fica muito mais simples, porque nós temos senhas hoje aos montes, né? São centenas de senhas que a gente precisa ter. E o ideal é que você não repita essas senhas em vários serviços diferentes. Ah, a minha senha do Face é igual à senha que eu utilizo no e-mail, que é igual a senha que eu utilizo no cadastro de um sitezinho que eu nunca ouvi falar lá. Aí o cara que desse sitezinho, ele tem pouca segurança, alguém rouba o banco de dados dele. Aí ele pega essa senha, esse e-mail e sai tentando por aí. Aí ele vai entrar no teu Face, ele vai entrar no teu e-mail, ele vai
roubar teu WhatsApp, e é assim que acontece a maioria dos casos de perca de conta de e-mail, de perca de conta de WhatsApp, tá? Através do vazamento de um cadastro de um site que não tem nada a ver, porque as pessoas, no geral, né, eu posso ter certeza que 90% dos que estão aqui utilizam a mesma senha para todas as contas que tem, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Gestão de arquivos. Quando eu estou falando de arquivos aqui, não é arquivo físico, tá? Nós estamos falando de arquivos virtuais, arquivos no computador. Esse é um problema muito sério. Nós temos 99% das paróquias, dioceses, organizações, empresas, né, com arquivos desorganizados. O que seria isso? Você tem os arquivos de utilização da paróquia dentro de um computador específico. Por mais que essas pastinhas estejam lindas, muito bem separadas, muito bem categorizadas, esses arquivos são replicados em vários computadores diferentes, né? Tudo muito separado. E aí você não tem essa centralização. Então é importante que você contrate um sistema centralizado. Hoje nós temos isso até alguns serviços gratuitos. Você tem lá serviços do Google Drive, você tem serviço da Microsoft, o OneDrive, né, que ele permite que você tenha os arquivos num lugar só, e que você compartilhe o acesso com muitas pessoas. E aí você consegue ter isso de forma organizada e centralizada. Se alguém sai, você tira o acesso. Se alguém entra, você coloca o acesso. Fica muito mais simples e você não precisa se preocupar com backup, com regulação, LGPD, porque aí já está tudo controlado. Ainda na gestão administrativa, eu acho que essa seria a parte mais importante da gestão administrativa, que é a gestão financeira. Aí, claro, a gente também vai falar gestão financeira, a gente fala também de dízimo, fala de contabilidade, tudo é muito importante quando a gente está falando de gestão financeira. É muito comum as pessoas terem já algum sistema de controle financeiro, você lança ali as suas entradas, as suas saídas, às vezes você também tem um sistema que você utiliza o dízimo, né? Você faz o recebimento das suas ofertas, mas muitas vezes as pessoas não utilizam isso na sua integralidade. E é muito importante que você utilize na integralidade, porque uma coisa depende da outra. Se você lança o dízimo certinho, você vai ter o seu financeiro praticamente pronto. Se você lança seu contas a pagar, você vai ter o seu financeiro montado. Quando você terminar de montar seu financeiro, você tem sua contabilidade pronta. Então, é muito importante que você faça tudo de forma organizada, centralizada e outra, diariamente. Diariamente. Quando que eu faço conciliação bancária? Diariamente. Eu não posso deixar para chegar no final do mês para fazer o fechamento das minhas contas. Eu tenho que fazer isso diariamente. O sistema ele vai ajudar a organizar isso, a categorizar isso, mas é você que tem que operacionalizar, é você que tem que lançar, tá? Então, quando você tiver doações, festas, né, contas que você paga, que você recebe, já faz o lançamento dentro do sistema. Você lança dentro do sistema, automaticamente você vai conseguir gerar relatório de prestação de contas, que você vai entregar lá para a sua comunidade, você vai conseguir gerar relatório de fluxo de caixa, balancete. Se você fizer um orçamento dentro do sistema, você vai conseguir confrontar orçado com realizado, saber se a minha prova está indo bem, se a minha prova está indo mal. Então, é importante, né? Os sistemas oferecem isso, né? O nosso sistema oferece isso de forma muito completa, por exemplo, você utilizar as ferramentas que você tem já à sua disposição, tá? Com essas informações todas centralizadas. E quando a gente fala também da parte financeira, não podemos deixar da parte de recebimentos, não podemos deixar de falar disso. Que os recebimentos hoje, na sua maioria, são digitais, né? E você vai numa loja, você não usa dinheiro. Você vai utilizar cartão, você vai utilizar Pix, você vai usar qualquer coisa, menos dinheiro. Muito raro a gente utilizar dinheiro. Então, a nossa paróquia tem que ter essa mesma preocupação. Tem N paróquias por aí que o pessoal diz, a gente não aceita cartão porque a gente acha que não é legal, né? Mas o teu fiel está acostumado a usar cartão. O teu fiel só tem cartão. Então, por que a gente não usa cartão? Por uma crença? Porque a gente acha que não é legal? Mas o nosso fiel acha que é legal. Então, nós temos que estar junto com o nosso fiel. A gente tem que trazer ferramentas que ajudem a vida do nosso fiel. Então, o cartão de crédito, cartão de débito, Pix, são ferramentas que nos ajudam no recebimento das nossas ofertas, das nossas doações e dos nossos dízimos, tá? E quando eu estou falando de Pix aqui, eu não estou falando daquele Pix por chave. Estou falando de um Pix que seja integrado no sistema que você utiliza.
né? É um Pix gerado direto do sistema e que ele vai poder fazer o pagamento e recebimento identificado dessas situações. Porque o Pix por chave, ele faz uma grande bagunça nas nossas contas, né? Você divulga lá uma chave e aí as pessoas começam a fazer doação, começam a fazer oferta, começam a fazer dízimo naquele Pix. Chega no final de semana, segunda-feira, a secretária olha lá, tem 300 Pix. E aí só Deus para saber do que são aquelas ofertas, né? Porque tem valor de tudo que é tipo, desde R$ 1 até R$ 500. E ninguém consegue separar isso. Então, os sistemas oferecem isso hoje. Você tem dentro do sistema como você gerar o Pix direto do sistema. O seu dizimista vai receber um QR Code específico para aquela oferta. No dia que ele fizer aquela oferta, o sistema computa isso, lança o dízimo sozinho, lança no teu financeiro sozinho, lança na sua contabilidade sozinho. Seu secretário não tem que fazer nada, não tem que lançar nada, não tem que conferir nada. O sistema faz tudo sozinho, tá? Então, quando eu falo de Pix, é muito bom utilizar, inclusive via aplicativo, mas nunca via chave, porque via chave ele vira um problema, ele não vira uma solução, né? Mas o nosso fiel quer utilizar. Por que que ele quer utilizar? Porque é bom, é fácil, todo mundo quer usar Pix. Mas a gente tem que ter responsabilidade de usar do jeito certo, tá? Outra coisa é a maquininha, né? É importante também você utilizar uma maquininha de cartão integrada no teu software, né? Integrada no software de gestão. Hoje em dia, as maquininhas smart, a gente já consegue colocar o software ali dentro. No caso da Telos, a gente coloca o módulo de recebimento dentro da maquininha, tá? E aí você faz o recebimento do dízimo ali, você pode escolher a pessoa, você pode escolher o dizimista, escolher o mês referente, faz tudo direto na maquininha. O agente do dízimo consegue fazer esse recebimento lá direto na maquininha e isso é lançado no sistema. A secretária também não tem que lançar depois. Então, fica muito prático. Agora, se você pegar uma maquininha avulsa, né? Foi lá no teu banco, uma GetNet, qualquer máquina, tá? Qualquer uma dessas. E receber direto nela, aí você precisa ter duas preocupações, tá? Uma, essa maquininha está credenciada da forma correta? Você tem essa maquininha com o código do MCC para a instituição religiosa ou ela está como um comércio? Você tem que cuidar de como isso está, porque quando chegar no final do ano e você for entregar suas obrigações fiscais, isso vai fazer muita diferença, tá? E outra, né, essa maquininha, cada lançamento que você fizer nela, tem que ser redigitado no seu sistema, inclusive considerando a taxa, porque senão você vai ter um problema de financeiro e de contabilidade lá na frente, tá? Se atente muito a isso. Evite usar TED, DOC, transferências, porque assim como o Pix por chave, ele faz uma grande bagunça aí na nossa contabilidade, na nossa gestão, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de como que é o aplicativo, né, de como vocês podem utilizar o dízimo via aplicativo, né, o teu fiel ele tem ali algumas consultas que ele pode fazer devolução por Pix, por cartão, né, direto da casa dele, e ele tem um extrato muito claro ali de como que ele fez essas ofertas, inclusive se ele fizer a oferta na paróquia vai aparecer dentro do aplicativo para ele. Isso traz transparência para o nosso fiel e consegue ver tudo de forma muito prática. Saindo da gestão administrativa, que era a maior parte que a gente tinha para ver, a gente entra na gestão de pessoas, tá? Desculpa, pessoal, a gente está acelerando um pouquinho, porque é muita coisa para a gente ver num tempo relativamente curto, né? Depois a gente pode conversar, né, fora de forma mais aprofundada. Gestão de pessoas é um setor que depende muito da tecnologia. No geral, a gente já utiliza bastante coisa para a gestão de pessoas, principalmente, né, departamento pessoal. Se você utiliza hoje um relógio ponto, né, na sua paróquia, né, de um jeito tradicional, igual do cartãozinho que está aqui na imagem, né, que é bem antigo, provavelmente você tem uma série de problemas, né, inclusive de como essas pessoas, como seus colaboradores batem o ponto, principalmente se a gente estiver falando aqui na gestão diocesana, tá? E paróquias grandes também vão ter muito problema relacionado a isso. Então, existem hoje sistemas de controle de ponto de forma digital. Você pode, os seus colaboradores, né, suas secretárias, seus funcionários, eles podem ter o ponto direto num aplicativo. Isso é bem comum, está sendo muito utilizado. E aí, esse aplicativo, a pessoa bate o ponto por ali, ela confere os horários por ali, ela consegue solicitar alteração de ponto, ela consegue justificar a falta, enviar, né, fotos do atestado médico, se ela tiver, né, por que que ela faltou, por que que ela se atrasou,
né? Solicitar preenchimento de um horário que ela esqueceu de bater, né? Do ponto. E se ela bateu o ponto pelo aplicativo, você consegue saber de onde ele foi batido, porque ele pega georreferenciamento, né? E você consegue dizer, olha, só pode bater o ponto quando está nesse local. Então, ela não consegue bater o ponto da casa dela, se ela estiver aqui na paróquia, então ela só bate o ponto da paróquia, né? Então, são ferramentas que a gente precisa utilizar para modernizar a forma como a gente faz o controle de ponto dos colaboradores, principalmente quando a gente está falando de uma diocese, né? Que a gente vai ter aí 300, 400, 500 funcionários, e é impossível você ter um relógio ponto em cada paróquia. Então, em muitos lugares, a maioria das dioceses faz esse controle hoje ainda na mão. Aí você tem lá folhinhas que as pessoas vão anotando, ou o livro ponto. E aí chega no final do mês, vira aquele caos do setor de RH tentando fazer o levantamento de todas as horas extras, de todas as pautas, de todos os DSR que elas têm que lançar na folha de pagamento. Se você tem isso via sistema, quando chega no final do mês, você gera um relatório de exportação que envia automaticamente para o seu sistema de folha de pagamento. E aí a pessoa que cuida do seu departamento pessoal não tem que ficar lançando isso, ela vai só fazer uma gestão, né, muito por alto disso e de orientação com os colaboradores, mas não precisa operacionalizar isso na mão, lá na ponta, tá? Então, torna o processo muito mais dinâmico. E quando a gente está falando de gestão de pessoas, tem também o lado do RH. Essa é uma parte que a maioria das dioceses e paróquias não tem, elas não costumam fazer e não costumam controlar, mas que é de extrema importância. E hoje nós temos sistemas prontos que permitem a gente fazer recrutamento, permitem a gente fazer seleção, permitem a gente fazer avaliação de desempenho, tudo via software. E aí você consegue, principalmente num âmbito diocesano, que você tem muita gente, ter um mapeamento geral de como estão os colaboradores da sua diocese ou da sua paróquia. E aí você vai ver lá se eles estão com o desempenho esperado, você cria avaliações, você aplica essas avaliações, as pessoas vão respondendo, você consegue fazer pesquisa de satisfação, se eles estão insatisfeitos com alguma coisa, e você consegue fazer programas de desenvolvimento individual, os PDIs. Então, eu preciso que esse colaborador treine para determinada coisa. Então, você coloca essa informação no software, cria o curso, né, pode estar atrelado a outros materiais externos, e aí, quando essa pessoa conclui isso, ela ganha um certificadozinho, você aplica uma prova, isso tudo é controlado pelo sistema. Então, você consegue gerir um grande número de pessoas de forma muito prática e com um pessoal muito reduzido. Às vezes, com uma ou duas pessoas, você consegue controlar isso de forma muito bem feita, coisa que na mão é praticamente impossível, tá? Patrimônio, né? Quando a gente fala de patrimônio, aí nós vamos ter os bens móveis, os bens imóveis, né? Os demais patrimônios históricos, obras, né? Que a diocese tem. E isso, eu conheço muita diocese, muita paróquia que já chegou a perder terrenos, já conseguiu perder imóveis por falta de gestão desses bens, né? Simplesmente perderam a documentação ou perderam prazos, deixaram de pagar impostos por muitos anos, e aí a prefeitura foi lá e tomou. Ou outra pessoa veio, colocou um outro imóvel em cima. Então isso eu já vi acontecer. Na prática, tá, gente? A gente estou aí há 25 anos na igreja, então eu já vi de tudo, inclusive isso. Então, é importantíssimo você ter, dentro do seu sistema de gestão, um controle dos seus bens, porque ali você vai conseguir saber se você precisa fazer manutenção dos seus veículos, se você precisa pagar os impostos dos seus imóveis, se não tem nada atrasado, se você tem toda a documentação feita, que imóveis você tem sem registro, que imóveis você tem sem lavratura, né, de escritura, né? Você consegue fazer planejamentos até de troca de determinados bens ou de manutenção de frota. Eu ia também numa diocese lá, com 100, 200, 300 veículos, né? Aí você vai controlar isso na mão como? Já tive também conhecimento de casos de carros que foram que perderam o motor por falta de troca de óleo, porque como troca muito a pessoa que utiliza, ninguém cuidava disso. A diocese não sabia que isso não estava sendo feito. Quando foram ver o carro, que tinha menos de um ano de uso, estava com 50 mil quilômetros, nunca tinha sido trocado o óleo. Perdeu o motor do carro, né? Custou um absurdo. Uma simples gestão de manutenção do veículo teria resolvido o problema. Então, a gestão patrimonial
ela é muito simples de ser feita dentro do sistema, né? Você vai lançar pouca coisa para poder ter isso, só que o benefício que isso vai trazer para vocês é imenso. E mais uma vez eu foco aqui, tem que estar integrado no sistema que você já utiliza o restante das coisas. Por quê? Porque os seus bens, eles têm um valor patrimonial e eles são depreciados ao longo do tempo. O que é isso? Eles vão perdendo um valor ao longo do tempo. E isso precisa ser considerado na contabilidade, né? Então, é importante estar dentro de um sistema único, porque quando você depreciar o seu bem, isso vai contar na sua contabilidade e isso é obrigatório entregar nas declarações do governo federal. Quando você faz a declaração e entrega do SPED no final do ano, essas informações estarão lá disponíveis. E por fim, né, recomendações finais aí que eu deixo para vocês é isso que eu estava falando. Sempre utilize ferramentas integradas, tá? Não utilizem coisas separadas, senão ao invés de facilitar, você vai estar dificultando a gestão, né, dos seus ativos, a gestão dos seus cadastros, dos seus bens e de tudo mais que você tem na sua diocese e nas suas paróquias. Outra coisa, treine todo mundo que está envolvido. Não adianta a gente criar métodos, a gente colocar um software para rodar e não treinar todos que vão mexer com isso. E na medida do possível, distribua as tarefas o máximo possível. Quando você tem um sistema, por exemplo, para controlar a parte pastoral da sua paróquia, você pode ter os agentes de pastoral como usuários desse sistema para poder controlar o grupo deles, né, as pastorais deles. Você não precisa deixar tudo a cargo da secretária. Só que também não adianta você criar os usuários e não orientá-los. Então, você tem que treinar essas pessoas e orientá-las de forma adequada para que toda essa sua atuação, né, dentro da paróquia funcione, da sua diocese também funcione. E toda novidade que vocês implementarem dentro da paróquia relacionada à tecnologia, agora a gente tem recebimentos digitais, a gente está aceitando Pix, a gente está aceitando cartão, né? A gente tem um site, a gente tem um aplicativo, nós estamos comprando um totem. Tudo que a gente fizer é importante que seja muito bem comunicado à nossa comunidade. Tem casos de pessoas que colocam cartão nas paróquias, e nós temos clientes assim, não comunicam para ninguém, depois de um tempo eles falam, olha, ninguém pediu para usar. A maquininha está dentro da gaveta lá e ninguém pediu para usar. É lógico, ninguém vai pedir para usar, porque nos últimos 2023 anos, ninguém tinha recebimento por cartão na paróquia. Por que o teu fiel, do dia para a noite, vai chegar lá e dizer, olha, eu quero pagar, né, essa doação com um cartão? Ele não vai fazer isso, porque sempre foi em dinheiro. Então, se você implementar algo novo, mudar algum método, comunique, né? Utilize a sua pastoral de comunicação e comunique essas ações para todo mundo. E claro, né, esteja atento às novidades, né? Hoje a gente tem aí muito forte a inteligência artificial, né? O ChatGPT, muita gente já ouviu falar, né? Que traz muitas vantagens para muita gente e você pode utilizar aí na sua paróquia. Você consegue jogar, por exemplo, um texto bíblico lá dentro e pedir uma reflexão sobre ele. O chat te dá essa reflexão de forma muito razoável, né? Então, você, na sua comunidade, precisa construir textos, precisa construir pensamentos acerca de alguma coisa e quer ter uma ideia a mais, testa lá o ChatGPT, testa outras coisas parecidas, né? O Office 365, na versão nova que ele está trazendo daqui a alguns dias, ainda não foi lançado, vai incorporar recursos de inteligência artificial ali dentro, então vai permitir que você crie dinamicamente, baseado numa descrição, um resumo de uma reunião, ou que você crie os slides, ou que você crie gráficos, né? Tudo de forma muito automatizada e muito inteligente. Então, não deixe isso ficar parecendo que é só matéria de jornal. Pesquise, dá uma lida, se oriente, porque as coisas vão mudando e vocês vão precisar utilizar isso daí. E última dica de ouro, utilize os recursos que dispõe, né? Nós atendemos 7.800 paróquias, graças a Deus. E a maioria não utiliza o sistema inteiro. E eles têm uma infinidade de recursos. Até o Jean aí, o pessoal da Dominus, né, atende uma série de clientes nossos aí, e às vezes eles sofrem com isso, porque eles precisam de informações para poder ajudar lá os movimentos, as pastorais, o pessoal da comunicação, né, Jean, para poder andar ali. Eles têm o Exato. sistema,
eles não alimentam e aí não conseguem tirar esses dados. Então, Ó, utilize os ó, recursos que estão na mão de vocês. Cleiton, olha que interessante, ó. Tem uma paróquia aqui que está dizendo assim, ó, usamos na nossa paróquia algumas coisas não. Aí tem outra que diz, boa tarde, olhei, olha, esses termos estamos usando, porém estou vendo os benefícios agora. Estamos usando caixa e sacramento, tá vendo? Tem gente que tem e nem sabe que pode usar esses recursos e que tem disponível. Estou vendo aqui o pessoal de Corumbá utiliza TELS, para São João Batista ali de São Carlos também utiliza TELS, né? Então, gente, eu dei uma explanada muito rápida de algumas coisas que o sistema faz. Eu não foquei aqui, a palestra não é comercial, então eu não foquei só em coisas que a TELS oferece, né? Falei de outras coisas que tem fora, mas 90% do que eu falei, você consegue integrar no sistema eclesial da TELS, junto com os seus aplicativos, junto com o Totem, que a gente está lançando agora. Enfim, são coisas que você consegue trazer e dar benefício para a sua comunidade, dar benefício para a sua secretária, dar benefício para a sua pastoral de comunicação, sem agregar um centavo de custo extra, né? Já está aí na tua mão. Então, procura utilizar, procura se informar, liga para a gente se precisar de alguma dica, de alguma orientação, liga aí para o pessoal da Dominus, eles também podem ajudar muito vocês nessa parte, né? Enfim, essa é a dica que eu tinha para hoje, né? Essa é a regra de ouro aí que eu tinha para hoje. E se alguém tiver alguma pergunta, né? Nosso tempo aí já está estourando. Eu deixo aberto agora a pergunta. Quem tiver pergunta ali pode abrir o microfone ou então pode também escrever, tá certo? Eu fiz uma consideração aqui que eu achei interessante. Teve várias coisas que o Felipe falou muito importantes, mas acho que tem dois pontos importantes aqui que eu acho que é uma realidade pastoral que a gente precisa trabalhar, né? A primeira delas é que a tecnologia exige capacitação de quem trabalha com ela. E isso não significa que a pessoa tem que fazer uma faculdade para isso, né? Mas ela precisa ter treinamento. Então, eu acho que um ponto importante nas paróquias que a gente precisa abordar é treinar as pessoas para o exercício, para o uso dos sistemas, né? Por exemplo, às vezes a paróquia muda de secretaria e a secretária nem passa, por exemplo, por um processo de treinamento para compreender tudo aquilo que, de fato, ela pode utilizar dentro do sistema, por exemplo, né? Então, acho que a capacitação técnica e formativa é muito importante nesse caso, né? Por exemplo, no caso da TELS, a TELS tem, inclusive, uma plataforma de ensino gratuita para todos os clientes usarem, e que tem lá um monte de curso e mais cursos que vão ser lançados lá ainda para utilizar para a formação. E outra questão importante, que é a tecnologia, são duas coisas que dentro de uma organização, de uma empresa, a gente leva muito em consideração, aumento de produtividade e integração. São duas coisas que unidas vão diminuir o nosso custo operacional. Então, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, o que eu precisaria fazer hoje na secretaria paroquial exige de mim duas pessoas, com a tecnologia eu posso diminuir o trabalho de duas pessoas para uma, e aí a outra pessoa que eu preciso ter na pastoral vai se dedicar a outra coisa. Né? Então, eu às vezes não é que a tecnologia não é que vai deixar mais pessoas desempregadas, mas eu vou ter pessoas em funções estratégicas. Né? Então, aquela coisa de fazer manual, de demorar para fazer, eu passo a não ter esse trabalho, e aquela pessoa que estaria ali tendo que duas pessoas, sei lá, imprimir certidões de primeira Eucaristia, que levaria 2, 3 dias, para fazer, ela vai levar menos tempo e ela vai poder se dedicar a outras questões pastorais. Então, é bem importante a gente ter esse olhar de que a tecnologia ela traz produtividade, ela traz mais integração e ela diminui custo. Eu pago uma plataforma, porém ela vai me ajudar a diminuir aí um custo operacional, né? Muitas vezes a pessoa, né, só pensa pelo lado do custo. Eu costumo falar em algumas palestras que eu dou é o seguinte: por que que a Igreja Católica tem que comprar sempre o mais barato, né? Por que que a Igreja Católica tem que sempre querer pagar o mínimo, né? Muitas vezes o mínimo é o pior,
né? O mais barato é o pior. Não quer dizer que o mais caro é o melhor, mas com certeza o melhor não é o mais barato, né? Essa é a única certeza que você vai ter. Então, assim, a tua ferramenta de software, ela é um investimento, né? Você está fazendo na sua paróquia. E o custo, se você pegar o benefício que ela gera, é insignificante. O custo é insignificante, porque quanto custa a hora do teu colaborador? Muitas vezes eu vejo argumentação no seguinte sentido: o Pix por chave é gratuito, o Pix direcionado ele tem um custo, né? Só que quanto custa a gestão de conciliação desses Pix? Aí o padre gasta lá, a secretária gasta 2 dias por semana, entre as horas, a gente somando as horas, tantas horas por dia, né, de tantos dias por semana, para poder organizar a conciliação do extrato bancário, né? O sistema faz isso tudo sozinho. Aí você pega o quanto ele gasta com aquela pessoa que está lançando isso, que está fazendo isso, e aí, quando você coloca na ponta do lápis, o custo da transação é irrisório. Ele sai mais barato do que o custo da pessoa, né? A mesma coisa do cartão. O cartão tem taxa, né? O cartão tem uma taxa e tal. Só que quanto de oferta você não vai receber se você não aceitar o cartão? Quanto Exato. de oferta você não vai receber se você não aceitar o Pix, né? Então, eu tenho paróquias nossas que não utilizavam nada disso, que passaram a utilizar, que passaram a aceitar, e aumentaram em 30% a arrecadação de um mês para o outro. Por quê? Porque não tinha como o fiel dele entregar o dinheiro, tá? Então, são pequenas coisas que você coloca que, tem um custo. Tem um custo. Tudo tem um custo nessa vida. Só que tem um benefício. Custo, benefício. Tudo tem um benefício. E geralmente, o benefício é infinitas vezes maior do que o custo. Respondendo a pergunta ali, né, eu acho que é a paróquia São Francisco, né, tem sim um meio, né, de você fazer o controle aí da tua catequese, tá? No sistema da TELS, né, eu acredito que você está perguntando em relação ao sistema da TELS, tem um módulo de catequese. Então, você consegue fazer todo o controle das turmas, controles de presença, de pautas, de presença em missa, você consegue fazer certificado de cada etapa que a pessoa vai concluindo, né? Desde iniciação até o crisma. Quando chegar na Eucaristia, vai gerar certidão. Quando chegar no crisma, vai gerar certidão. Você vai poder fazer o registro disso em livro, sem ter que digitar tudo de novo. Então, a catequese você tem desde a iniciação das crianças lá, com 6 anos de idade, né, 7 anos de idade, até o crisma, que pode ser de adultos, pode ser de jovens, não faz diferença. O sistema controla isso muito bem, tá? Inclusive, se você tiver dízimo mirim na tua paróquia, se você tiver dízimo dos jovens na sua paróquia e esses são catequizando, você consegue fazer esse controle dentro do sistema também, né, aceitando os dízimos. Tem lugar que faz lá dízimo de 10 centavos, 20 centavos, só para poder fazer a educação, né? E aí você consegue depois no sistema tirar um relatório, o dízimo mirim, né? Pessoas entre 0 e 7 anos que dão dízimo. O sistema tira esse relatório para você. Padre José está com o microfone ligado, quer falar, padre? Eu acho que não. Acho que não. Foi engano. Foi engano, padre? Então tá. Eu acho interessante que essa questão do Pix, que já sai o registro e tudo mais, a gente precisa ter essa noção de que sempre a hora de trabalho ela vai ser mais cara do que a tecnologia. O custo é muito menor. E tem um outro benefício que aí ele não é mensurado, mas é a dimensão organizacional disso, né? Tu imagina você ter os dados financeiros e toda o mapeamento disso de forma organizada, já automática, não preciso dar baixa no cadastro do dizimista, isso já está ali automaticamente. Então, e a preservação do dado, né, E o Cleiton? alcance disso também, né, Jean? Porque, veja bem, se você... todo mundo fala, eu queria ter um aplicativo para minha paróquia. Isso eu já ouvi infinitas vezes. Mas aí esse mesmo padre, que eu já ouvi, dizendo, eu não quero aceitar em cartão. Eu olhei para ele aí, como é que você quer fazer o aplicativo então? Né? Porque ele queria ofertar justamente que os dizimistas pudessem fazer a oferta do dízimo ou das ofertas de doação pelo aplicativo. Daí então não tem jeito, né? Não dá para colocar o dinheiro no celular, né? Então, aí você tendo o Pix ativo,
né, via software, o aplicativo passa a oferecer Pix no aplicativo. E vai funcionar igual lojas, né, que as pessoas estão acostumadas. Quando você faz lá uma compra hoje na loja, eles já geram QR Code ou aquele linha de copia e cola. E aí você consegue utilizar isso, você consegue mandar isso por WhatsApp, você consegue fazer isso de N forma. Então, assim, são recursos novos que vão surgindo todos os dias, né? Quem é cliente Telos aí, igual o Jean citou, nós temos a Unitels, que tem todas as novidades, todos os treinamentos que nós oferecemos. São mais de 500 treinamentos diferentes que nós temos dentro da Unitels. E mensalmente nós temos a live de apresentação de novidades de versão, né? E muitas paróquias eu sei que não assistem, porque dizem que não tem tempo, mas eu recomendo fortemente que assistam as lives de novidade de versão, porque tudo que a gente faz novo, a gente solta lá, tá? E estejam antenados com as novidades do mercado, porque todo dia sai coisa nova, todo Sim. dia. Esse ano a gente já soltou mais de 20 coisas novas. Então, Tem é o importante. Eclesial Festa, por exemplo, eu acho muito legal, porque, por exemplo, a gente tem, às vezes, na festa, problemas de desvio de dinheiro, problema de fechamento de caixa, questões de segurança, né? Então, hoje, a Telos, por exemplo, disponibiliza um sistema que acompanha toda a questão da festa, né? Para pagar, para recebimento tanto por cartão, Pix, tudo. E o melhor de tudo, que até eu vi eles falando numa formação que eu fui, você fecha o caixa apertando o botão, né? Tipo, já sai todo o caixa ali pronto. Então, imagina a E a festa quantidade de inteira também, serviço economizada, né? ele fecha a festa inteira também, né? Eu não entrei aqui em detalhes de todas as coisas que existem no sistema, né? Mas sim, você fecha a festa, você imprime as cobandas, você imprime as fichinhas, né? Ah, um refri e tal. Você faz tudo ali, né? E daqui uns dias isso vai ter novidade em relação à festa também, né? A gente vai levar isso para o aplicativo, vai levar isso para o Totem também. Então, você vai ter lá no Totem, a pessoa vai fazer o autoatendimento por ali, né? E aí, claro, existem outros setores da igreja, né, que também estão contemplados por sistemas, que nós não comentamos aqui, como o Tribunal Eclesiástico, né, que também é atendido por sistema, né, e seminários a gente também oferece, enfim, todos os setores da igreja a gente atende com sistema, graças a Deus. Muito bom. Gente, a ideia aqui é, de fato, a gente trazer de forma bem prática como a tecnologia pode ajudar aí na gestão e na administração eclesial. Então, trazer esses exemplos práticos facilita bastante. A gente viu que tem gente que já usa a Telos, então até ficou melhor porque você já sabe como é que é o sistema. A gente vive aqui muito essa realidade de pessoas de paróquias que nem sabem o que o sistema tem. A Ana Carla tem uma situação, um exemplo bem prático de um atendimento que ela estava fazendo da mentoria. Ela estava, acho, 3 ou 4 semanas a pessoa para mandar um relatório. Ela, em 2 minutos com a pessoa, tirou o sistema, tirou o relatório dentro do sistema da Telos. Então, aquilo que estava durando 3 ou 4 semanas foi resolvido rapidamente, né? Porque estava já disponível. Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo, primeiro de curiosidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental, de ser curioso, de buscar saber. Porque alguém, se você bota uma coisa na sua cabeça, se você usa um sistema e você tem uma necessidade, alguém também já teve ela. Então, pode ser que o sistema já teve essa necessidade, já existe a opção, ou isso está na fila para entrar como uma opção dentro do sistema. Então, isso é outra coisa, né? Aqui na Dominus, a gente usa várias plataformas. Inclusive, eu estou dentro de um grupo da empresa que a gente tem aqui, a gestão da Dominus é toda feita no sistema. Eu estou num grupo de empresas que ajudam no desenvolvimento do produto, né? Eu sou o cliente chato, que acho erro no sistema e mando para eles. E dou ideias e coisas de como a gente estruturar. E isso é muito legal, porque a gente é beneficiado por isso. Então, você ajuda a empresa a melhorar o sistema, que às vezes isso, claro, demanda de você um tempo, de dizer, de fazer reunião com eles, explicar o que você esperava que o sistema fizesse, ele não faz. E aí eles dizem, poxa, a gente não pensou nisso, então vamos colocar isso dentro da produção, né? Então, essa participação de vocês é importante. E aí, a Telos mesmo tem um suporte muito bom, uma estrutura muito boa para dar esse feedback para vocês, tá? Então, abrindo um parênteses aí, né, já que você falou do cliente chato, nós temos quase 8.000 clientes e
você aí que está nos assistindo aqui, nos acompanhando hoje, que vai assistir também esse vídeo depois, a produtora de software, né, a Telos e qualquer outra produtora de software, adora cliente chato. Adora. Por quê? Porque é o cliente chato que ajuda a gente a crescer. É o cliente chato que fala, olha, esse relatório não está bom, eu preciso de mais uma coluna, eu preciso de mais um tipo de ordenamento, eu preciso de uma busca diferente. Então, quando você liga na empresa e passa a sua necessidade, né, ou a gente vai responder que já está disponível, que já tem lá, ou que a gente já está fazendo, ou nós vamos ter que ouvi-lo para fazer de acordo com o que você precisa. Né? Então, pode ter certeza de que quando você faz isso, quando você reclama, quando você aponta um erro, né? Nossa, para nós é muito bom, porque você está ligando para a gente passar um problema porque está interessado em usar o produto. Né? Ninguém liga para passar um problema de um produto que você quer abandonar. Né? Você só faz isso com o produto que você quer que cresça e melhore. Então, faça isso, incomode o seu produtor de software, que ele vai ficar muito feliz. E muitas vezes também o teu sistema não está atendendo, o atendimento não funciona, você tem toda a liberdade e deve escolher buscar outra opção para você. Eu acho que esse é outro ponto importante, assim. Né? Por exemplo, hoje a Telos é líder de mercado. Se ela é líder de mercado hoje na gestão de igrejas, e eu não estou recebendo nada para dizer isso da Telos, mas eu acho que é importante a gente ter clareza disso, porque senão a gente começa a pagar mais barato para usar um sistema que não atende a nossa necessidade. Por exemplo, o sistema que eu uso da agência aqui, ele é 4 vezes o valor de outros sistemas de gestão de agência. Porém, eu só preciso dele. Eu não preciso de outros. E aí existem outros sistemas que eu preciso de um sistema financeiro, eu preciso de um sistema para gerenciamento dos funcionários. Aí eu tenho uma série de outras coisas que eu vou ter que buscar outro sistema para me atender. Então, tome Por esse exemplo, cuidado. nesse mesmo aspecto aí que você citou, a Telos utiliza lá para atendimento o LogMeIn, né? Que faz toda a gestão dos chamados. Você citou ali que você já usou o nosso suporte, né? Muitos aqui já usaram o nosso suporte e fala, cara, é rápido, a gente chama, cai numa fila, você já atende e tal. Mas esse sistema, o LogMeIn, ele custa um horror. O preço de um ano dele é o preço da licença vitalícia do TeamViewer. Né? Só que o TeamViewer não faz um décimo do que faz. Né? Então, aí a gente não tem gestão dos atendimentos, a gente não consegue controlar a fila de atendimento, a gente não consegue priorizar por setor os clientes. Né? Ali eu consigo atender muito melhor. Então, assim, qualidade tem preço. Né? Infelizmente, sim, isso é verdade. Mas isso tudo vai traduzir em benefício lá na ponta. Então, eu sempre digo, você não deve jogar dinheiro fora, mas você não deve comprar e procurar, isso não vale só para sistema, tá, gente? Quando a gente for comprar qualquer coisa, sonda, paróquia, o banco, qualquer coisa, não deve procurar a solução mais barata, deve procurar aquela que melhor te atende, tá bom? Para a gente encerrar, que eu acho que esse é um assunto que merece muitos comentários, mas a gente precisa tratar de uma coisa que é o seguinte: nem sempre o seu prestador de serviço, e aí isso entra na questão da gestão. Eu lido com a igreja há 15 anos, o Cleiton há 25, e a gente sofre as mesmas dores. Nem sempre nós vamos atender perfeitamente a todos vocês. A gente, às vezes, vai falhar em determinadas áreas, nós vamos viver questões que a gente vai demorar, às vezes, para dar um retorno, não porque nós não queremos resolver aquele problema, mas porque a gente está buscando uma solução mais adequada. Ou vai, no caso do cliente que trabalha com software, ou vai dar um bug, vai ter um probleminha aqui, uma dificuldade de acesso e tudo mais. E isso é a coisa mais normal do mundo. Qualquer software, qualquer prestador de serviço vai ter desafios. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender em gestão e administração eclesial é maturidade contratual, é capacidade de ver o meu parceiro, o meu fornecedor, como um parceiro, não como um objeto de uso. Entende a diferença? A Dominus é parceiro do padre da paróquia lá de Biguaçu, na evangelização. Ser parceiro é muito diferente de ser só um cara que eu te pago para fazer algo. Entende a diferença? Porque nós vamos abraçar com vocês a missão de vocês e aí a gente consegue atender vocês melhor. A gente abraça com vocês, porque às vezes o que a gente vê aqui?
Pelo menos isso é muito comum, e assim, no mercado católico mais ainda, tá? Tudo é para ontem, é para agora, eu preciso imediatamente. Só que às vezes a pessoa passou 3 meses, por exemplo, tem um cliente aqui que passa 3 meses sem me responder nada. Eu mando mensagem para ele, meu atendimento todo dia, do nada ele surge lá no WhatsApp do Jorge, que é o nosso atendimento, então eu preciso resolver esse negócio agora. E aí a gente não consegue resolver agora. Não, mas eu quero agora. Então, isso é muito difícil, essa relação profissional de prestador de serviço é uma necessidade muito grande, assim, porque é interessante, a gente, para mudar as coisas na igreja, a gente leva muito tempo, mas às vezes o contato com o fornecedor e a necessidade que a gente tem com o fornecedor, a gente quer que ele resolva para ontem, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que a relação contratual. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser profissional, existe uma diferença enorme disso. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, a Dominus tem uma necessidade de dar resultado para o nosso cliente muito grande. A gente quer que o cliente faça o trabalho aconteça e que ele tenha resultado. Mas existe uma relação de parceria. Então, é um trabalho de 4 mãos. Quando se trata de software, isso ainda é mais gritante, eu acho, porque o sistema dá falhas, existe a conexão de internet, existe o equipamento, existe uma série de detalhes, e existe ainda o botão, a pessoa que aperta o botão, né? Que às vezes a pessoa está dizendo, não está dando, não está dando, aí vai lá, não, mas a pessoa estava fazendo errado. E aí você vai lá, não é um problema no sistema, é que você fez errado. E aí a pessoa encheu a paciência, infernizou o suporte, e na verdade ele era o problema. Então a gente tem que tomar cuidado que fazer gestão e administração de uma igreja também é ter maturidade profissional e comportamental e contratual, né? É uma chamada de atenção mesmo a isso, porque eu acho que a gente no mercado católico precisa crescer muito, muito nisso. Eu tenho funcionários aqui e a gente já passou por situações muito delicadas de falta de profissionalismo mesmo, assim, né? Desde tratar com grosseria uma profissional até chutar cadeira em reunião, assim, com uma jornalista que nem católica era direito, estava começando a ter uma experiência com Deus e tal. Então, quando a gente trata de gestão, de profissionalismo, é muito importante que a gente cresça nesse aspecto, tanto com as lideranças, por exemplo, lidar com a secretária paroquial, que é uma funcionária, quanto do próprio pároco com a gestão dos seus fornecedores e prestadores de serviço. É fundamental essa relação. A igreja não tem o costume, falando agora de gestão, né, pessoal? A igreja não tem o costume de cumprir contrato, né, de relação com o fornecedor. A gente tem muita dificuldade com isso também. No geral, exige-se tudo do fornecedor e não se dá nada em troca. E às vezes não quer nem pagar pelo serviço já prestado, né? Então, é uma coisa que é muito delicada, né? Se nós fôssemos tratar a igreja, a gente, né, Jean, eu, a gente trata a igreja como igreja, né? Se a gente fosse tratar a igreja como se trata clientes por aí, como as empresas tratam os clientes, a gente ia processar muitos clientes. Por quê? Porque tem cliente que não faz a parte dele e quer exigir um monte de coisa, né? Então, assim, sempre ter atenção a isso, porque você não vai encontrar por aí só empreendedores católicos, né? Você vai encontrar empreendedores que não estão nem aí para o mercado, que não estão nem aí para quem você é, se você é da igreja, se você não é da igreja. Então, sempre ter atenção a isso. E é muito mais fácil, tá, gente? Eu falei lá do cliente chato, que a gente gosta do cliente chato, mas é o cliente chato com respeito, né? É muito mais fácil você obter coisas do seu fornecedor se você tratá-lo com respeito, né? Se você tratá-lo no chinelo, é aquele cliente que quando chama no suporte, ninguém do time quer pegar ele, né? E a gente tem esse tipo de cliente que eu olho lá na fila do suporte, metade dos técnicos estão disponíveis e o cara está há 20 minutos na fila. Daí eu olho lá e falo, cara, por que o cara tá na fila se vocês não estão vendo? Ah, é o fulano de tal lugar. Aí ele só liga xingando e às vezes o problema é lá, né? Então, assim, o cliente chato, bom, é aquele cliente que cobra, que exige,
mas que também não falta com respeito, né? Quando você falta com respeito com o seu fornecedor, isso vale para qualquer tipo de serviço que vocês estão prestando, num geral, o seu serviço vai ser mais mal prestado. No geral, ou quem está do outro lado, porque assim, não é eu que vou estar lá do outro lado, não é o Jean que vai estar lá do outro lado, são os nossos colaboradores, né? E esses colaboradores, muitas vezes, não têm esse nível de tolerância, né? Ele não é ele que mantém a empresa, ele diz, eu não ganho para ficar ouvindo isso, eu não ganho para ficar passando por isso. Então, ele não está nem aí, entendeu? Então, tenham também essa questão, essa visão de gestor, tá? Vocês que são gestores E aqui. tudo que uma empresa secular, por exemplo, às vezes o comportamento de uma empresa secular é tipo assim, padre, o padre diz, eu gostaria de mudar essa cor aqui para rosa. Tudo bem, padre, a gente muda para o rosa. Eu estou te mandando a proposta agora no seu e-mail, você dá o aceite, a gente manda o boleto bancário, o custo hora é R$ 400. Então, É, o mercado é muito duro nisso. Você quer mexer nas coisas, você quer fazer determinados ajustes personalizados, ou você quer ter mais horas dedicadas ao teu projeto, vai ser cobrado, né? Então, nós, enquanto empreendedores católicos, é uma discussão que eu tenho com muitos amigos, a gente vai sempre tentar prezar por um serviço de excelência por baixo custo, porque a gente entende que é difícil para vocês pagarem, né? Então, se essa relação, além de ela ser uma relação afetiva e que tem toda a questão da vida religiosa envolvida ali, se ela não tiver essa parceria e entendimento que ambos estão sendo beneficiados por essa parceria, a gente não consegue crescer no processo evangelizador, a gente fica amarrado a comportamentos humanos imaturos e a evangelização não cresce. A obra não cresce, não é beneficiada, né? Então é isso. Cleiton, quero agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos vocês. Daqui a pouco, às 4 da tarde, nós vamos falar sobre marketing de conversação. E é bem interessante porque segue na linha da tecnologia. E já tem aqui gente me mandando mensagem de corre, porque eu tenho uma reunião agora às 2h30, porque a gente vai ter uma reunião com um cliente aqui agora de entrada, né? Então, muito obrigado a todos pela presença e daqui a pouco a gente se vê novamente. Cleiton, se você quiser se despedir também. eu agradeço a todos aí pela participação, né? Procurem utilizar a tecnologia no seu dia a dia, procurem extrair o máximo do que vocês já têm, né? Porque com certeza o que vocês têm é mais do que vocês estão usando, né? Então procure extrair o máximo daquilo que você já tem, porque você já paga por isso. Então você já investiu o capital. E treine o teu pessoal, né? Se você é cliente Tels, tem a Unitels lá, a Unitels imprime certificado. Então, se a tua secretária, né, se você é o padre, não está sabendo utilizar alguma coisa, você pode dizer, olha, faz o curso de dízimo lá e me dá o certificado. Ele vai emitir o certificado no final, né, provando que fez o curso. Enfim, foi isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Gente, um grande abraço. Deus abençoe.